Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele. Jesus Cristo falou, está falado. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região, também nos acompanhando pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, trazendo para você, amigo ouvinte, as informações que estão dentro da Bíblia. Embora dentro da Bíblia existe bastante informações, e dentro da Bíblia, por ser biblioteca, você encontra vários livros. E dentro da Bíblia você encontra a fala de Deus através de anjos, através de profetas. Também encontra a fala de Deus através dos apóstolos. E principalmente através de Jesus Cristo, o Filho dele. O Filho dele veio na terra para um propósito, um enorme propósito, tanto para o mundo material quanto para o mundo em que nós nos enxergamos. E a mensagem que eu trago hoje para você, amigo ouvinte, está em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. A palavra de Deus fala comigo, fala com você. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Fica sempre a canção aí, Jesus Cristo falou, está falado, porque no YouTube você encontra esta mesma mensagem e em breve, no tempo de Deus, você vai ouvir, ou entrando lá em Jesus Cristo falou, está falado, você vai encontrar que Jesus Cristo falou em relação a áreas da nossa vida. A ideia é separar as áreas da nossa vida e ver o que é que Jesus Cristo falou a respeito das áreas da nossa vida. E é interessante porque nós vivemos mal, não é porque não temos conhecimento. A Bíblia Sagrada relata isso através do profeta Oséias, que em áreas de nossa vida nós vivemos mal porque nós desprezamos o conhecimento que nós temos, mas algo ou alguém faz com que nós venhamos a desprezar esses conhecimentos. E aqui em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, o apóstolo Paulo vai falar do grande amor de Deus que está em Cristo e ao mesmo tempo vai revelar, o Espírito Santo revelou a ele algumas coisas ocultas
algumas coisas que têm poder, que têm força e que operam no mundo. E ele vai citar alguns nomes aqui, você pode olhar na sua Bíblia para você ver também. Lembrando, amigo ouvinte, que eu sou o evangelista Ismael de Castro. Programa Evangelho para Todos, assim como Jesus Cristo falou, está falado, é desvinculado de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa. Para quê? Para a gente não defender ali uma placa, e sim defendendo um espaço de 10 a 15 minutos aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, eu gostaria de compartilhar com você o Espírito Santo de Deus, algo que Deus conquistou para o apóstolo Paulo, para você e para mim, para todo aquele que crê. O poder de Deus, ele já não manifesta mais no templo, lá no altar, onde o pastor ou o padre fica. Também o poder de Deus já não opera mais na liderança da igreja. Pode ser ele o sacerdote, pode ser quem ele seja. O poder de Deus, ele opera em você. Só que eu e você e em mim. Nós somos descrentes disto porque o pai da mentira manipulou ensinamentos e plantou nos nossos ouvidos e olhos essa incredulidade. Porque Deus já não manifesta mais o seu poder lá no Monte Sinai. Também Deus não manifesta mais o seu poder na Arca da Aliança. Então, Deus opera o seu poder aonde? Em você e em mim. E esta é uma verdade do Novo Testamento. Embora seja oculta essa verdade na nossa crença, às vezes, ou na maioria das vezes, devido ao pai da mentira, que é o inimigo da nossa alma, como está em João capítulo 8. Vamos nessa passagem, vamos ver o que é que o Espírito Santo de Deus fala. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, fala aqui em Romanos 8, 38 e 39. Ele fala assim, porque eu estou, assim está escrito, assim diz o Senhor, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Então, amigo ouvinte, primeiro o apóstolo Paulo deixa bem claro de que ele não tem dúvida. Ele fala, o Espírito Santo de Deus fala na boca dele, dizendo assim, porque eu estou certo, né? Fala o coração dele, ele escreve, só corrigindo aí. E aqui nessa passagem, ele, porque eu estou certo que nem a morte e nem a vida, duas coisas bastante inexplicáveis para nós. Por quê? Porque o nascer é um mistério, o morrer também. Tem muita gente que tem condições de poder ter vários filhos, porém não tem. Outros não têm condição de ter nenhum e tem vários. Outros são saudáveis, pessoas saudáveis que morrem cedo. Outros são doentes, às vezes de cama, e vão longe, demoram bastante tempo. Não estou dizendo que tenha que morrer, estou dizendo para você que é um mistério bastante grande. E o apóstolo já disse, porque eu estou certo que nem a morte e nem a vida. Aí ele vai citar outros seres que eu e você não enxergamos, mas que têm força de domínio sobre a nossa vida. De repente você fala, sobre minha vida não tem. Eu digo para você que todos nós vivemos do quê? Vivemos de orientações. E todos nós sofremos por quê? Porque desprezamos orientações. Estamos mais preocupados em obter mais conhecimento do que praticar o pouco conhecimento que já temos. E isso também é uma enganação do inimigo de Deus. Isso já aconteceu no passado, isso está acontecendo no presente, provavelmente vai acontecer no futuro. E aqui nessa passagem, ele diz assim, porque eu estou certo. Deixa eu deixar o bloco de apoiadores culturais para você, amigo ouvinte. Daqui a pouquinho eu já volto, concluindo aqui Romanos 8, 38, 39. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro.
Voltamos então, amigo ouvinte, agora são 13 horas e 18 minutos. Vamos concluir aqui aquilo que está escrito aqui em Romanos 8, 38 e 39. O raciocínio não do apóstolo Paulo, mas sim o de Deus no coração dele, e assim ele escreveu. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem principados. Veja que ele vai citar de novo dois seres que nós vemos e conhecemos pela Bíblia, não esse ser fantasioso, né, que às vezes é apresentado para nós, mas fica bem claro aqui que ele diz que porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente e nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que o amor de Deus está onde? Está em Cristo Jesus. Está na palavra dele, que é espírito e vida. Está no verbo que ele próprio, vindo de Deus, é. Não só era, como é. E o apóstolo diz que tudo isto que ele citou para mim e para você, algumas coisas não, a maioria das coisas aqui invisíveis, outras coisas inexplicáveis, e essas coisas ele diz que não pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus por nós está em Jesus Cristo. E esta é uma verdade que às vezes nós ficamos descrente do que é. Eu pego do horário que você e eu acordamos hoje até agora são 13 horas e 20 minutos, já vou estar encerrando aqui. O quanto você e eu ouvimos de algo que Deus fez, embora Ele fez, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos foram bombardeados por louvores que não é a Deus, por canções que não são canções favoráveis a Deus. Coisas que aconteceram e que chegaram e que entrou no nosso coração e que foi bombardeado o nosso coração, nosso entendimento com aquilo que não é de Deus. E aqui nessa passagem ele fala isto, porque o amor de Deus está em Jesus Cristo, está na orientação dele, na palavra dele. O difícil é que tem uma passagem que Jesus Cristo fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa passagem dá uma liberdade para que eu e você venhamos procurar o conhecimento da verdade. Não é saber aquele versículo bíblico ali, e nem é esperar que alguém venha trazer para você a verdade, porque provavelmente alguém não vai trazer a verdade para você. Eu me lembro muito bem de que às vezes eu estava dentro de uma igreja pregando o ensinamento de Jesus Cristo e o meu pastor estava tirando a atenção dos próprios membros da igreja lá na cadeira. Ou seja, o que ele tinha para falar era mais importante do que o que Jesus Cristo estava falando. Me lembro que quando havia pouquinhas pessoas na igreja, ele falava: então hoje você vai levar a mensagem. E eu ficava olhando aquilo. E não é uma crítica minha, pastores ou quem quer que seja, não. Estou dizendo para você que Cristo é o cabeça da igreja. E se o não predominar o que Cristo falou, é porque não é o dono, é porque não é o mestre daquele lugar, ele não é o senhor daquele lugar. Eu me lembro quando meu pai é limitado, né? Não vou comparar ele a Cristo, não. Meu pai que me criou, meu padrasto, que eu tenho como pai, ele era muito limitado. E às vezes ele teve erros e falhas, por ser um homem, por ser limitado. E mesmo ele errado, a palavra dele predominava. Sabe por quê? Porque ele era o dono. E quando a palavra de quem predomina naquele lugar é porque é o dono.
Se no meu coração, no seu coração, na minha vida, na sua vida, não predomina o que Cristo falou, porque não é o seu dono. O apóstolo ainda fala mais, acho que aqui mesmo em Romano 8, ele deixa bem claro isso. Então nós temos que dar uma olhada, vigiar, porque se não predomina a palavra minha na minha casa, é porque eu não sou o dono. Se não predomina a palavra sua, onde você é chefe, é porque você não é o chefe. Se não predomina a palavra de Deus ou de Cristo na minha vida, é porque Ele não é o meu Senhor. Porque se Ele fosse o meu Senhor, outro ficaria para trás. E esta é uma verdade. Talvez predomine uma igreja, uma religião, um líder, algumas palavras da Bíblia, mas eu quero ver o que Jesus Cristo falou. Para você predomina, então Ele é o Senhor da sua vida. Porque Jesus Cristo falou que não tem servo maior que o seu Senhor. Ele disse que não há alguém, eu sou um servo, por exemplo, e eu sou submisso a um superior meu. A palavra do meu superior tem que estar acima da minha. A não ser que eu é que seja superior dele. Assim também é o que Jesus Cristo fala dentro da palavra dele. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida e que nós venhamos ser participante desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.